expressar a nossa gratidão por estarmos nessa noite, juntamente com os irmãos, aqui nesta bonita congregação, oportunidade de estarmos neste culto de Santa Ceia, culto abençoado, onde estaremos lembrando do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde estaremos através do ato de Santa Ceia, através deste memorial que ainda fala, que ainda tem poder. Nós estamos reunidos aqui para lembrar da morte do nosso Jesus, porque através da sua morte nós recebemos vida eterna, perdão dos pecados, reconciliação com Deus. Queremos agradecer a Deus pela vida do pastor José, que nos fez o convite, não está aqui nessa noite, mas fica o nosso agradecimento a ele, que nesta igreja. Uma alegria estar com toda a igreja aqui presente, com todos os membros ou a maioria, pois o culto de Santa Ceia é um culto aonde todo cristão que é membro do corpo de Cristo deve priorizar, deve estar na presença do Senhor, e é uma alegria poder estarmos aqui nessa noite. Louvar a Deus pela vida da minha mãe, que me acompanha nessa noite, a irmã Gleneci, ela que sempre criou, juntamente com meu pai, a mim e aos meus irmãos nos caminhos do Senhor, e desde muito pequeno, ainda nos braços dela, ora nos braços do meu pai, Deus já falava conosco que aquela criança, quando crescesse, Deus faria dele um missionário. O tempo passou, tivemos um real encontro com Cristo, e todos os ensinamentos que, graças a Deus, a minha mãe e o meu pai nos deram, eles surgiram um efeito muito poderoso na nossa vida. Você que é mãe, você que é pai, continue insistindo no seu filho, não desista de trazer ele para a igreja quando é ainda pequeno. Talvez ele já cresceu e talvez hoje não está na presença de Deus, mas continue orando por ele. Continue intercedendo, porque muito vale a oração de uma mãe, de um pai, em favor de um filho. Amém, meus irmãos? Então eu quero louvar a Deus pela vida da minha mãe e também louvar a Deus pela vida da minha noiva, missionária Camila. Nós iremos casar agora no dia 2 de dezembro. 2 de dezembro, lá na minha congregação mãe, lá no bairro da Penha, no município de Paulo Lopes. E no dia 15 de janeiro, eu e a missionária Camila, claro, irei retornar para o país da Guiné-Bissau, continuar o trabalho que demos iniciativa lá, e voltarei juntamente já, se Jesus não voltar até lá, com a missionária Camila como minha esposa. Pedimos a oração dessa igreja em favor da gente que somos um casal jovem e há muito tempo já oramos, já vivemos a nossa vida dedicadas ao Senhor, e também depois de casados agora iremos compartilhar, fazer a obra do Senhor juntos, servir ao Senhor, servir ao povo africano, levando o evangelho e atendendo às necessidades daquele povo tão pobre e que necessita. Amém, meus irmãos? Eu trago o abraço do nosso pastor, tanto do pastor presidente do campo de Paulo Lopes, pastor Leonel dos Santos, como também o nosso pastor da congregação, ele que foi usado por Deus para nos formar como obreiro da casa do Senhor, para nos ensinar, e durante 5 anos e meio foi o tempo que Deus nos preparou ali no município de Paulo Lopes, no bairro da Penha, servindo
como um jovem comum na nossa igreja local. Às vezes, quando ouvimos de um jovem que deixa tudo aqui no Brasil, conforto, deixa o trabalho, deixa os estudos, deixa o carinho de estar perto da família, o carinho da igreja mãe, tudo isso faz com que a gente pense, que às vezes isso pode ser feito por alguém anormal, quando na verdade nós somos um jovem comum, aonde fomos preparados por Deus, servindo como servo na nossa igreja local, envolvido com o departamento da mocidade, sendo companheiro de visita do meu pastor, evangelizando no próprio bairro e na cidade, aonde Jesus, Ele nos preparou e nos enviou para o campo missionário. E eu sempre digo que todo jovem, todo moço, todo rapaz, toda moça que tem um chamado, se ele se dedicar na congregação local dele, se ele buscar a Deus de todo o coração, se ele for servo aonde ele nasceu para Cristo, é neste mesmo local que Jesus irá prepará-lo, irá prepará-la, e no tempo dele também irá enviar para fazer a sua obra. Eu sei que há jovens aqui que têm um chamado específico na sua vida. Eu quero te dizer que se você buscar a Deus e tão somente tomar a decisão de servo, de servir aqui, aonde Jesus te chamou, Ele irá te preparar e no tempo dele, Ele irá te enviar para cumprir um propósito específico que Ele tem exatamente para você. Então, nós louvamos a Deus. Nosso pastor local mandou um abraço para toda a congregação aqui no bairro. Como chama o bairro aqui, pastor? Bairro da Ponte, deve ser referente à ponte aqui, bairro de Cabeçuda. Amém? Meus irmãos, há mais de 2 anos e meio, o Senhor Jesus, Ele nos enviou para trabalhar como missionário no país da Guiné-Bissau, um dos países do continente africano. E quando nós falamos de África, nós não estamos falando sobre um país, nós estamos falando sobre um continente composto por 54 nações. E o país a qual nós trabalhamos hoje é o país da Guiné-Bissau, que fica localizado na costa ocidental do continente africano. É um país de fala portuguesa, onde dentro deste país há pelo menos 30 grupos étnicos diferentes, cada um com seu dialeto próprio, cada um com seus costumes, com a sua tradição, que vem de geração para geração. E nós fomos enviados por Deus para trabalhar no país da Guiné-Bissau, juntamente com um homem e uma mulher de Deus que já vivem lá há mais de 34 anos. Eu estou falando do pastor Cláudio Silva e da sua esposa, missionária Nara Silva, que chegaram lá no ano de 89 e já vivem lá há mais de 34 anos servindo ao Senhor naquela nação. Pastor Cláudio Silva e irmã Nara deixaram tudo aqui no Brasil após Jesus os chamar. Ele é pastor da Assembleia de Deus no estado de Santa Catarina, e quando Deus o chamou, ele presidia a igreja de Ivoti, um dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. E no ano de 89, ainda como é atualmente,
havia muita resistência no país da Guiné-Bissau. E os servos de Deus enfrentaram muitas tribulações para plantar a igreja Assembleia de Deus naquela nação. Pastor Cláudio já foi preso, já foram expulsos do país, viveram lá quase um ano, quando o país estava em guerra, no ano de 98, mas mesmo com diversas tribulações, com diversas aflições, ameaças, com diversas situações que colocavam as suas vidas em perigo, os servos do Senhor, eles nunca recuaram, eles nunca voltaram atrás e ainda vivem na Guiné-Bissau até o dia de hoje. Hoje o pastor Cláudio está com 76 anos de idade. A irmã Nara está com 74 anos de idade. Foi uma vida doada em prol do povo africano. E hoje há milhares de almas que são fruto da entrega e da obediência de dois servos de Deus. Quando Jesus ele nos chamou para trabalhar ao lado do pastor Cláudio, nós chegamos e passamos a ver uma realidade que nós só líamos em livros, que nós não enfrentávamos aonde morávamos, aonde evangelizávamos, na congregação da Penha, no bairro, no município de Paulo Lopes. Desafios tão grandes, tão impressionantes, que verdadeiramente nos impactam. Quando nós falamos, meus irmãos, de obra missionária, é preciso entender algumas coisas que fazem a gente entender qual a prioridade de Deus para a sua igreja na terra. Quando olhamos para a vida de Jesus, a vinda dele ao mundo, nós vemos que Jesus ele sempre priorizou a salvação dos perdidos. Ele mesmo disse que deixou de ser servido e veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O culto desta noite, além de ter um caráter missionário, também é um culto onde lembraremos do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, foi lá que ele verdadeiramente cumpriu a sua obra missionária. Porque se ele não tivesse derramado o seu sangue, todos nós estaríamos em uma situação de perdidos. Mas a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. A palavra de Deus também diz que Deus deu-lhes o direito de serem feitos, de serem chamados seus filhos, todos aqueles que creem no nome de Jesus. A prioridade de Cristo sempre foi reconciliar consigo o mundo. Nós sabemos que quando Jesus veio a essa terra, ele priorizou a salvação da humanidade. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós não anunciamos um Cristo que está pregado na cruz. Ele passou pela cruz, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia a morte não pôde contê-lo, a pedra do sepulcro não pôde segurá-lo, os guardas que cercaram aquela tumba não puderam impedi-lo. A palavra de Deus diz que ele ressuscitou. Passou 40 dias com os seus discípulos, e uma das últimas instruções que ele deu para os seus discípulos é: agora vocês vão continuar a obra que eu iniciei. Vão pelo mundo, preguem o evangelho a toda criatura.
Porque a toda criatura prega-se o evangelho à criatura, para que ela, dando uma resposta positiva através de Cristo, ela se torne filho e filha de Deus. Meus irmãos, toda a igreja que hoje já tem uma estrutura, toda a igreja que hoje já foi iniciada e já está caminhando e já alcançou a maturidade espiritual, é justamente fruto de apenas um trabalho, o trabalho de missão, o trabalho de evangelismo. Porque todos nós que estamos aqui nesta noite, um dia encontramos com Cristo, através de alguém que falou da mensagem do evangelho para nós. E quando Cristo se revelou para nós, você pode lembrar a forma com que Ele nos achou? Muitos aqui viviam em bares, muitos aqui viviam perdidos em diversas áreas que o diabo ainda prende a humanidade. Mas a palavra de Deus diz, garante, que Jesus justamente não veio para os perfeitos, Ele não veio para os sãos, Ele não veio para aqueles que não precisam ser consertados, Ele veio justamente para os perdidos, Ele veio justamente para os enfermos, porque é exatamente o sangue dele que nos purifica do pecado, é o sangue dele que sara a enfermidade que há na alma do ser humano. Ele nos encontrou, Ele nos salvou, e Ele sempre deixou claro que a igreja salva deve estar consciente que foi salva para salvar, que foi resgatada para resgatar, que foi curada, perdoada, para pregar a mensagem de cura, de perdão, para que outros que estão lá fora sejam alcançados pela mesma palavra e também sejam curados, sejam perdoados. Meus irmãos, é claro que não é difícil entender biblicamente a prioridade que Cristo dá para a salvação de almas. Porém, o que não é fácil é obedecer esta ordem divina. O país a qual trabalhamos hoje, quando nos referimos à missão, nós estamos falando de um país que está dentro da janela 1040, um termo muito falado na obra missionária. A janela 1040 significa o local do planeta Terra aonde estão as nações mais perdidas, os povos que estão vivendo em trevas tão terríveis, que isso faz com que os povos que vivem dentro dessa localidade do planeta Terra seja o maior desafio da igreja. E por que que é o maior desafio? Porque dentro dessa localidade estão 65 países do nosso planeta Terra, e é onde vive mais de 65% de toda a população mundial vive dentro da janela 1040. É aonde está as maiores resistências que o diabo montou, construiu no coração do homem. Fortalezas essas que são evidentes, que são demonstradas através das religiões, através do budismo, através do animismo, através do islamismo.
são verdadeiras fortalezas montadas pelo diabo com o intuito de prender todos aqueles que vivem dentro desta parte do planeta Terra. São povos que vivem em situações tão tristes, tão apavorantes, com práticas tão terríveis, a ponto de um casal, quando tem um filho, a primeira coisa que eles fazem é levar aquela criança na mão de um feiticeiro, de um macumbeiro, aonde aquele servo do diabo vai fazer um sacrifício de sangue para consagrar a vida daquela criança aos demônios. É colocado naquela criança um colar ou uma pulseira que simboliza o pacto que ela tem com o demônio, que cuidará da sua vida desde a sua infância até a sua velhice. Coisas terríveis como meninas que são dadas em casamento forçado, que são vendidas nos seus primeiros anos de vida, com 2, 3 anos de idade, elas já são vendidas, e quando completam cerca de 10 a 12 anos de idade, o homem que a comprou, que já é marido de 4, 5 mulheres, vem buscar aquela criança, aquela pré-adolescente. Ela é abusada sexualmente, serve de escrava para as mulheres mais velhas no serviço de casa. O jovem, quando completa, o moço, 18 anos de idade, é um dever ele se submeter a um processo, a um ritual da circuncisão, aonde o seu prepúcio é oferecido aos demônios, porque só assim ele pode passar para a fase adulta. O que é isso? Isso são obras do diabo, que foram construídas com o tempo, para prender boa parte da humanidade no erro, com o intuito de levá-los ao inferno. Mas é nesses lugares mais sombrios, meus irmãos, que é nesses lugares mais terríveis, que é onde Jesus se manifesta através da palavra, e é onde a luz do Evangelho, ela mais resplandece. Porque João escreveu que foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir, para aniquilar, para desfazer as obras do diabo. É um dos maiores desafios para a obra missionária no tempo atual. Por quê? Porque é onde estão mais de 70% dos pobres, das pessoas mais pobres do mundo, vivem também dentro desta área do nosso planeta Terra, chamada Janela 1040. É onde estão o maior número de crianças e de adultos que morrem por conta da desnutrição, por não ter um alimento, por muitas das vezes não ter água. Os irmãos sabem que a desnutrição, ela leva a muitas doenças, ela deixa o corpo físico fragilizado, e faz com que a pessoa adoeça e viva no máximo, quando consegue passar dos primeiros anos de vida, viver até 40, 50 anos de idade. É onde está a maior ou o maior desafio da igreja. Mas pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que é nesses lugares aonde o diabo tem construído as suas obras, aonde as pessoas mais são castigadas por costumes culturais, é nesses lugares que Jesus, ele entra para transformar uma cultura. Porque a única mensagem que é capaz de transformar uma cultura, de transformar costumes, é a mensagem do Evangelho.
Porque a mensagem do Evangelho, ela não faz uma reparação no ser humano, ela não faz uma reparação no coração do homem e da mulher, mas o Evangelho, ele dá um novo coração, ele faz com que a velha criatura venha morrer para o pecado, venha morrer para o mundo, venha morrer para as práticas satânicas e viver uma nova vida em Cristo Jesus. E o que acontece é justamente o que está escrito: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas a grande verdade, meus irmãos, que nós não podemos deixar de falar nessa noite, é que milhares e até milhões de pessoas estão morrendo todos os dias dentro desta área do nosso planeta Terra. E muitas delas, mais de 98%, delas estão descendo diretamente para o inferno. Dentro da janela 1040 morrem mais de 110 pessoas a cada segundo. Por dia morre mais de 144 mil pessoas, e 98% delas estão descendo diretamente para o inferno. Isso traz-nos a consciência que a obra missionária, ela é uma urgência, ela não pode ser deixada para amanhã. O texto que nós lemos nesta noite é um texto que nos traz um alerta, que fala de um grupo de pessoas que estão destinados à morte. O destino deles é a morte, a não ser que a igreja de Cristo se coloque entre o perdido e o abismo, entre o perdido e a eternidade sem Cristo, para pregar-lhes a palavra. Paulo escreveu que a fé para a salvação, ela não vem através de contos de historinha, não vem através de teatrinho, mas vem através da palavra de Deus. Ela que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, ela que alcança até a divisão da alma e do espírito, ela que faz a fé para a salvação nascer no coração do ser humano. Porém é um trabalho urgente, é um trabalho tão urgente que quando eu cheguei no país da Guiné-Bissau, e quando eu comecei a acompanhar a maneira com que o povo vive, os seus costumes, e comecei a evangelizar pelas ruas, cheguei até os hospitais, e uma das coisas que mais me impactou é que dezenas de pessoas morriam naqueles hospitais a cada uma hora. Era um choro naquele hospital, porque há um costume africano, aonde quando alguém morre, todos os seus familiares se reúnem diante daquela pessoa e começam a chorar. E não é um choro comum, é um choro que existe um significado no mundo espiritual. É algo tão terrível de ouvir aqueles familiares chorando, balbuciando em cima daquele cadáver que desceu para a eternidade sem Cristo. Por diversas vezes eu cheguei nos hospitais, as pessoas com diabetes, com HIV, com diversas doenças, à beira da morte, muitas delas não podendo mais falar, e nós chegamos para pregar o Evangelho. E quando chegamos para pregar o Evangelho, algumas vezes, meus irmãos,
pessoas que não tinham mais expectativa de vida. Quando nós chegamos para pregar o Evangelho, nas últimas horas de vida, através da pregação, da evangelização, eles conheceram a Cristo, se entregaram ao Senhor, aleluia, e foram para a eternidade com a certeza da salvação das suas almas. Quando chegamos até o interior da nação, os lugares mais remotos da Guiné-Bissau, no sul da nação, em uma região chamada Cassine, que faz fronteira com o país vizinho, e começamos a evangelizar, começamos a pregar o Evangelho. Quando chegamos nas aldeias e passamos a observar o comportamento das famílias, uma das coisas que mais me chamou a atenção é a forma com que o diabo prende as famílias africanas. Cada casa, casinhas de barro, cobertas de palha, ao lado desta casa, cada família tem um altar aos demônios, aonde eles diariamente, toda a família diariamente deve comparecer diante deste altar e oferecer algo aos demônios. Aquilo me chocou, me impactou bastante. Eu fiquei com uma compaixão tão grande, que quando chegamos em uma dessas aldeias, começamos a convidar, passar casa por casa, convidar as famílias. E quando passamos a convidar, eles se reuniram, cerca de 70 pessoas, naquele início de noite. E eu comecei a pregar o Evangelho naquela noite, com um intérprete, um jovem que estava comigo, africano. Comecei a pregar a palavra. E naquela noite eu preguei João capítulo 1, verso de número 12. Que Deus deu-lhes o direito de serem chamados, serem feitos seus filhos, todos aqueles que creem no nome de Jesus. Quando nós estávamos terminando de pregar, eu pude ver as lágrimas descendo pela face daquelas mulheres, daqueles homens, daqueles jovens e adolescentes que estavam ali. Quando fizemos o apelo, perguntamos quem queria entregar o seu coração a Jesus. Naquela noite, mais de 40 pessoas entregaram o seu coração a Jesus. Quando fizemos a oração de confissão com eles, oramos por eles, e naquela noite ali estava nascendo uma das igrejas que plantamos no sul da Guiné-Bissau. Quando voltamos para a nossa base, a 20 quilômetros dessa aldeia, nós estávamos a 280 quilômetros da capital. Quando voltamos na semana seguinte, reunimos novamente para fazer culto. Estava ali os novos convertidos. E antes de começar o culto, um dos jovens me procurou. Ele disse: missionário, quando o senhor esteve aqui na semana passada e pregou, anunciou a Jesus, naquela noite eu entreguei meu coração a Jesus. Eu disse: glória a Deus, como é o teu nome? Ele disse: meu nome é Sabino. Eu disse: Sabino, glória a Deus pela tua vida. Jesus fará de ti um grande pregador do Evangelho. Ele disse: eu creio, missionário, mas eu estou com um problema. Ele disse: o meu pai, desde que eu entreguei meu coração a Jesus na semana passada, o meu pai, todas as vezes que eu vou orar no meu quarto, porque na semana anterior eu tinha falado que todo aquele que entrega o coração a Jesus passa a se tornar filho de Deus e pode falar diretamente com Deus. Meus irmãos, uma coisa é alguém falar e saber que pode ser filho de Deus em uma nação brasileira ou em uma nação cristã. Outra coisa
é alguém falar sobre ser filho de Deus em uma nação aonde o evangelho sofre muitas resistências, para pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus, que não têm a noção sobre Deus, sobre criação, sobre pecado, nem mesmo sobre eternidade. É outra coisa. Eles se entregam de uma maneira tão tremenda. Ele disse: quando eu fui orar na minha casa, falar com o meu pai, falar com Deus, o meu pai ficou perturbado em casa, e por diversas vezes ele entrava no meu quarto e me mandava eu me levantar, dizendo que eu não deveria orar daquela maneira. Eu disse: Sabino, o que mais que o teu pai falou para você? Ele disse que se eu não abandonar a religião que aquele branco teve aqui e anunciou para nós, eu vou ter muito problema na minha aldeia. Eu disse: Sabino, você quer ouvir a verdade do evangelho? Ele disse: eu quero, porque Jesus falou para nós ensinar todas as coisas. A mesma mensagem verdadeira que salva é a mesma mensagem que não pode ser deixada de anunciar, porque a verdade que salva é a mesma verdade que mantém a gente no caminho da salvação. Eu disse: Sabino, Jesus disse uma coisa, que aquele que amar mais o pai, mais a mãe do que a ele, não é digno dele. E ele me disse: missionário, eu entreguei meu coração a Jesus, e eu senti uma alegria entrar dentro de mim, no meu coração. E eu nunca senti algo parecido na minha vida. E com toda certeza eu entreguei meu coração a Jesus, e eu não quero mais voltar atrás. Eu disse amém. Se você perseverar, Jesus ele vai te honrar, vai usar a tua vida para salvar a tua família e muitos da tua aldeia. Ele começou a chorar e disse: eu creio, missionário, eu quero que Jesus salve toda a minha família. Começamos a fazer o culto, continuamos a discipular os novos convertidos, voltar toda a semana. O pai do Sabino começou a pressionar ele ainda mais, semana após semana. E quando passou, meus irmãos, um mês, cerca de 2 meses aproximadamente, eu precisei voltar para a capital para ajudar no atendimento do orfanato que nós ajudamos naquela localidade. E enquanto eu estava trabalhando na capital, o meu telefone tocou. Nós deixamos um obreiro responsável pelos novos convertidos, e esse obreiro nos ligou e disse: missionário, nós estamos com um problema muito sério aqui. O senhor lembra do Sabino, que entregou o coração a Jesus, que se converteu quando o senhor estava aqui? Eu disse: lembro. Pois é, o Sabino está com um grande problema. O pai dele aumentou a perseguição, porque a essa altura, meus irmãos, o Sabino já estava sendo discipulado e já tinha sido batizado em águas. E quando o pai dele começou a pressioná-lo, começou a tentar fazer com que ele abandonasse a fé, deixasse a Jesus, o Sabino entendeu o que era o verdadeiro evangelho. Quando toda a sua família se reunia diariamente para oferecer sacrifício aos demônios, o Sabino não comparecia mais. Ele dizia: pai, eu entreguei o meu coração a Jesus, eu ouvi a palavra e o meu coração só pertence a Ele, eu só me prostro diante dEle, eu não preciso mais derramar sangue de animal. Ele desceu do céu por mim, Ele morreu por mim, Ele derramou o seu sangue para me salvar, e eu não posso mais oferecer sacrifício aos demônios, eu não preciso mais disso. Meus irmãos, o Sabino era filho do principal feiticeiro daquela aldeia. Ele, como era o filho mais velho, estava completando 18 anos. Ele iria passar pela circuncisão,
e começar um treinamento na feitiçaria, aonde os jovens são treinados em matas fechadas. Só ele, o feiticeiro, o sacerdote e os próprios demônios ensinando, dando poder das trevas para eles. É algo terrível. Eu disse para o obreiro local: o Sabino, ele vai ter problema. Ele disse: missionário, me escute, o Sabino não pode mais ficar lá. Eu disse: por quê? O que aconteceu? Ele disse: o pai dele já está armando com os jovens que não são crentes da aldeia, para amarrá-lo em uma das madrugadas do dia seguinte, amarrá-lo e açoitá-lo. Porque, deixa eu explicar para você algo: um jovem ou alguém que abandona a prática do animismo, que são as práticas de feitiçaria, é tido como alguém traidor e merece ser castigado. O Sabino já estava em uma situação, segundo o animismo, de ser castigado, para que ele voltasse para as práticas. E ele já tinha descobrido que o pai dele, juntamente com outros jovens, já estavam armando para que quando ele dormisse à noite, eles entrariam na sua casa, no seu quarto, amarrariam ele a pé e mão e levariam ele para o centro da aldeia, aonde há um cepo, um moerão fincado. Lá eles amarram os traidores, aqueles que abandonam a religião, a tradição, o pacto. Eles amarram a pé e mão e açoitam, tiram toda a roupa e açoitam aquela pessoa até ela se render, até ela voltar atrás às velhas práticas. Eu disse para o obreiro local: o Sabino não pode ficar mais nenhum dia ali. E nisso era no sábado, próximo ao meio-dia. No mesmo sábado à tarde, o Sabino próprio me ligou, me explicou a mesma situação. Eu disse: Sabino, você não pode ficar aí, você tem que sair daí urgentemente. Diz ele: missionário, mas eu não sei para onde eu vou, eu não tenho recurso para sair daqui. Eu disse: Sabino, amanhã 6 horas, está passando um carro na estrada central de Cassini. Você consegue estar lá às 6 horas da manhã? Ele disse: eu consigo. Pois então não avise ninguém. Você quer mesmo sair da sua aldeia? Eu perguntei: missionário, se eu ficar aqui, eu sei que eles vão me pegar, vão me açoitar, eu irei sofrer muito. Eu não posso ficar mais uma noite aqui. Missionário, eu entreguei meu coração a Jesus e eu estou disposto a fazer o que for preciso para não renunciar à minha fé. Eu disse: amém. Vá até a estrada central de Cassini, esteja lá às 6 horas da manhã. Quando você chegar na capital, eu pago o transporte para você. Naquela madrugada, aquele jovem, meus irmãos, se levantou 3:30 da madrugada, vestiu apenas uma muda de roupa, calçou apenas uma sandália, pegou apenas os seus documentos, uma bolsinha, e andou atravessando a mata, atravessando rios, passando por meio de animais ferozes. Andou quase 20 quilômetros para estar às 6 horas na estrada central daquela região. Pegou o carro até a capital. Quando chegou na capital às 4 horas do domingo, eu o recebi. E quando eu vi aquele jovem, amada igreja, eu fiquei tão impactado. O que é a decisão de alguém que verdadeiramente teve um encontro com Cristo e não troca por nada? É algo lindo. O Sabino estava todo empoeirado, coberto de poeira desde a cabeça, o seu corpo apenas com uma bolsinha, apenas com uma muda de roupa. Quando eu olhei para ele, ele estava com seus olhos embargados de lágrimas. Eu não consegui falar nada, eu dei um abraço nele. Ele começou a chorar, balbuciar, abraçado em mim. Quando eu peguei ele, coloquei no banco do pátio da igreja, naquela tarde, ele começou a chorar, limpou as lágrimas
que se misturavam com a poeira que estava ainda no seu rosto. Eu disse: Sabino, como é que o senhor está? Ele disse: missionário, o meu pai já estava me dizendo nos últimos dias que se eu não abandonasse a Jesus, eu poderia já desconsiderar que um dia eu fui seu filho. A minha família já estava me rejeitando, porque a rejeição lá é algo tão terrível daqueles que aceitam a Jesus. O povo africano não se alimenta como nós. Eles fazem a comida numa panela muito grande e fazem apenas a comida para todos e colocam numa tigela, aonde todos no mesmo momento se reúnem para comer. Mas aqueles que aceitam a Jesus, eles são impedidos de se alimentar. E a família africana, quase que na maioria, se alimenta apenas uma vez por dia, por conta da pobreza, das necessidades. O Sabino disse: a minha família já estava me rejeitando, e eu sei, missionário, que talvez eu nunca mais possa voltar na minha aldeia, mas de uma coisa eu tenho certeza: o dia que o Senhor esteve lá e pregou a palavra para mim, eu conheci a Jesus, eu entreguei meu coração a Ele, e eu não quero mais voltar atrás. Eu não aguentei, eu comecei a chorar, meus irmãos. Eu disse: Sabino, eu preciso te falar uma coisa que Jesus, Ele prometeu para nós, que aquele que deixa pai e mãe, que deixa a família, por amor a Ele, por amor ao seu reino, aleluia, recebe ainda nesta vida muitos pais, muitas mães. Ainda que a família terrena abandone e rejeite por causa do Evangelho, há uma família que é dada para aqueles que não abandonam a Jesus. Havia ali, meus irmãos, algumas irmãs com cerca de 50 anos de idade, irmãs nossas da igreja. Eu disse: Sabino, está vendo aquela irmã ali? Ele disse: estou vendo, missionário, pois a partir de hoje aquela irmã ali é a tua mãe. Havia outros irmãos por ali no pátio da igreja. Eu disse para ele: Sabino, está vendo aquele irmão ali? Ele disse: estou vendo, missionário. A partir de hoje aquele irmão ali é o teu pai. A tua família terrena te rejeitou, mas Jesus, Ele te deu uma nova família, que foi comprada pelo mesmo sangue, que é filha do mesmo pai. E hoje, quando eu saio para evangelizar, e quando eu preciso evangelizar no dialeto balanta, eu aprendi o dialeto que se comunica com a maioria das etnias, que é o crioulo. Mas quando é necessário pregar no dialeto balanta, o meu intérprete, sabe quem é hoje? É o jovem Sabino. Hoje ele anuncia a palavra que um dia o alcançou, lá no interior, lá nas trevas mais densas. Hoje ele anuncia a palavra da graça que um dia o alcançou, porque um dia ele foi encontrado por Cristo. Aleluia! Meus irmãos, quando há compromisso com o Evangelho, quando há compromisso com a pregação da palavra, vidas são totalmente transformadas. Quando nós temos compromisso com o céu, o Deus do céu se compromete conosco. Quando nós entendemos que fomos salvos para salvar, resgatados para resgatar, a nossa vida ela nunca mais passa a ser a mesma. Ainda que pessoas vivam em uma situação tão terrível, se nós nos colocarmos à disposição do céu, o Deus do céu nos usa para transformar vidas. Eu citei há pouco, já estaremos orando e encerrando,
Eu citei há pouco para os irmãos uma prática que castiga muitas jovens africanas, adolescentes, que são vendidas ainda crianças, com cerca de 2 a 3 anos de idade, aonde o homem que a comprou vem buscá-la quando ela está com 10 a 12 anos. Elas sofrem as piores práticas, são submetidas aos piores castigos. Coisas terríveis acontecem com essas meninas. E quando o pastor Cláudio chegou lá e se deparou com essa situação, ele conseguiu, junto com a irmã Nara, montar a casa de amparo, uma casa de abrigo. Essa casa de abrigo começou com a história de uma menina que foi vendida quando era criança, e quando tinha 12 anos de idade, o homem que a comprou veio buscá-la. E quando o homem veio buscar essa menina já tinha conhecido a Jesus. Quando a notícia chegou até o pastor Cláudio e a irmã Nara, eles foram até a casa do homem que comprou essa menina. Estava lá o casamento já todo preparado. O pastor Cláudio e a irmã Nara pagou para resgatar aquela menina. Quando aquela menina estava indo para o carro, o pai dela correu até ela, e no dialeto crioulo, ele amaldiçoou aquela menina, dizendo que ela nunca iria gerar filho, que ela teria um ventre infrutífero. Quando aquela menina foi levada, a irmã Nara passou a cuidar dela, a ensinar para ela como se comporta uma menina crente, uma menina cristã. Jesus foi transformando a vida daquela adolescente. Ela foi batizada. A maldição que o pai colocou sobre ela foi quebrada, e hoje ela é esposa de um obreiro local africano. Hoje ela tem 2 filhos, se chama irmã Adama, esposa do pastor Augusto, um grande amigo nosso. Por quê? Porque aonde Jesus se manifesta, vidas são transformadas. Por diversas vezes, principalmente na capital, meus irmãos, principalmente na capital, nós recebemos meninas que fogem do interior, andam 40, 50 quilômetros quando elas são dadas em casamento forçado, por viverem naquela situação tão terrível, tão desesperadora. Quando encontram uma oportunidade, elas fogem, atravessando mata, atravessando rios, e chegam até a capital para pedirem ajuda. Quando elas não vão na justiça, a justiça acolhe elas, mas por ser um país tão pobre, a justiça leva para a igreja, e hoje a igreja tem mais de 140 meninas abrigadas. É claro, elas chegam lá naturalmente, cheias de pacto, porque elas vêm de uma cultura, de uma tradição, mas além dos pactos, elas vêm cheias de traumas, de feridas, passando por uma situação de serem vendidas, abusadas, de se tornarem escravas, algo terrível. Mas quando elas chegam na casa de amparo, ao lado tem uma grande congregação, e nessa congregação elas encontram com Cristo. E quando elas encontram com Cristo, Jesus, ele não começa uma obra de fora para dentro, ele começa uma obra de dentro para fora, curando as feridas. Elas se derramam diante do Senhor, elas quebram os pactos com os demônios, aceitam a Cristo, são
são discipuladas, são batizadas, começam a servir a Cristo, elas recebem um poderoso batismo com o Espírito Santo, e hoje são meninas com dons espirituais, cheias da presença de Deus. Eu quero terminar mostrando um vídeo muito rápido que o nosso irmão Ney estará passando, para que os irmãos consigam ver as evidências daquilo que falamos nessa noite. Que quando há compromisso com a palavra de Deus, quando nós nos colocamos à disposição do céu, o céu nos usa para transformar vidas. Nesse pouco mais de 2 anos que estivemos na Guiné-Bissau, foram salvas, ganhas para Jesus, mais de 2.300 almas que se entregaram a Cristo, foram batizadas e hoje servem ao Senhor Jesus. Nós estaremos mostrando ali, pode passar, irmão Ney, por gentileza. Isso são imagens da casa de amparo. A imagem está muito em cima. Essa casa, ela abriga tanto as meninas como crianças órfãs que chegam lá com dias de vida, recebem alimento, recebem roupa, recebem oportunidade para estudar, conhecem a Jesus, têm a sua vida totalmente transformada pelo Evangelho. Isso é a casa de amparo que falamos. Isso é a congregação da casa de amparo. Ali são as meninas que ali congregam. Devemos trazer o alimento enviado pela Agência Missionária Salvar através. Esse foi um dos dias que levamos alimento, e lá estava parte das meninas e parte das crianças, e eles quiseram cantar um hino de gratidão a Deus pelos alimentos que chegaram naquela oportunidade. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui são sacas de arroz. Aleluia. Caixas de óleo. Glória a Deus. Estão aqui. Glória a Deus. As criancinhas cantando. Momento Aleluia, de gratidão a Deus pelos alimentos, pela provisão divina. Glória. E esse é o grande coral da casa de amparo, meus irmãos. Meninas que chegam lá sem esperança, conhecem a Cristo, têm a sua realidade transformada, e hoje elas louvam o nome do Senhor. Aleluia. Irmão Ney, consegue aumentar um pouquinho o volume para que a igreja consiga escutar as nossas irmãs cantando, adolescentes e jovens. Aleluia. Meninas que foram restauradas por Cristo, hoje elas louvam ao Senhor, são cheias do Espírito Santo. De Deus pra dar. Aleluia. Glória a Deus. Ouça a voz do Senhor nessa noite falando com você através desse louvor. Aleluia.
Senhor, Ele transforma a realidade, meus irmãos. Ele transforma vidas. Esses são momentos das evangelizações a quais falamos para os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor? Talvez nós nunca veremos, você nunca verá a face dos nossos irmãos africanos que foram ganhas para Jesus, mas lá no céu nós nos encontraremos com eles. Aleluia. Esses são momentos dos cultos evangelísticos. Aleluia. Glória a Deus. Ali nós pregando com o intérprete. Nessa noite o Sabino, foi na aldeia do Sabino este culto, o dia que aquele jovem se entregou a Cristo, meus irmãos. Esses são imagens dos batismos. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. 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 Ali, pastor Cláudio, irmã Nara. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. São batismos pelos interiores da Guiné-Bissau. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Agora, para encerrar a construção de uma das igrejas que nós plantamos no interior da Guiné-Bissau, e também, além de plantar, nós construímos um grande templo naquele local, para que os irmãos consigam acompanhar que Jesus, ele faz milagre ainda nos lugares mais remotos do planeta Terra. Aleluia. Construímos essa grande igreja e hoje os nossos irmãos africanos, eles têm um local seguro, um local que pode abrigar eles no tempo de chuva, no tempo de calor, e podem adorar ao nome do Senhor. Isso já é a fase de conclusão. Essa é nós nos deslocando juntamente com nossos pastores. E assim ficou a grande igreja do Senhor no interior da Guiné-Bissau. Essa foi a manhã da inauguração, um culto abençoadíssimo, e a igreja cheia para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Se coloque em pé, eu quero estar orando por você nessa noite. Aleluia. Você que deseja nos ajudar num grande projeto que nós estamos arrecadando Bíblia Sagrada, meus irmãos, para levar na primeira semana de janeiro. Estaremos levando num container que sairá ali de frente da Congregação da Penha de Paulo Lopes, a nossa igreja mãe. Uma igreja que é comprometida com o reino de Deus, e dali sairá um container de doação de roupas e principalmente de Bíblia Sagrada.
Nesses 2 anos foram mais de 2.300 almas alcançadas para Jesus, e mais de 2.250 não possuem nem sequer uma folha da palavra de Deus. E nós já estamos nesse projeto desde que retornamos ao Brasil, e já temos o número de aproximadamente 11.000 Bíblias arrecadadas. Muitas igrejas já doaram, e eu quero convidar nessa noite, você que deseja fazer parte desse projeto, pode baixar por gentileza. Você que deseja doar a sua Bíblia, ou uma Bíblia usada em boas condições que você tem em casa, talvez você não trouxe hoje, você pode trazer no próximo culto, deixar com o líder de missão, e o próprio líder de missão, pastor José, entrará em contato, e nós estaremos vindo até aqui para buscar a sua doação, a palavra de Deus para os nossos irmãos africanos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente. Toda a campanha os irmãos poderão acompanhar através do Facebook e também do Instagram da Agência Missionária Salvar. Tanto o carregamento do container, o envio e também a chegada das Bíblias lá, os irmãos poderão acompanhar todo esse projeto e também tudo que nós falamos aqui nessa noite. Eu quero orar por você em gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Feche os teus olhos neste momento. Quantos são gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito? Aleluia, nosso Pai, nosso Deus, em nome de Jesus nós oramos neste momento, gratos ao Senhor por tudo que tens feito em nossa vida, gratos ao Senhor pela tua salvação, gratos ao Senhor, ó Pai, por o Senhor estar mudando realidades lá no continente africano, estar transformando vidas naquele local. Pai, obrigado pelas milhares de almas que estão sendo alcançadas, pelas vidas que estão sendo transformadas. Pai, nós te agradecemos pela vida da tua igreja neste lugar, pela vida, Senhor, do pastor José, pela vida do pastor Aurino, pela vida dos obreiros, pela vida do conjunto, da liderança dos departamentos, pela vida de cada membro desta congregação. Que a tua bênção nesta noite permaneça sobre este lugar. Pai, eu lhe peço neste momento, como uma confirmação da tua palavra, que aonde estiver um filho teu, uma filha tua enferma nesta noite, que neste momento o Senhor os toque, curando, sarando de toda a enfermidade. Aonde você está no teu lugar nesta noite, seja tocado, seja tocada pelo Senhor, seja sarada desta enfermidade, seja restaurado nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar para sempre. Guiará os teus caminhos e
mas verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar, teu coração entregar. Aleluia, agradeço a oportunidade. A paz do Senhor, meus irmãos, a nossa saudação a todos os irmãos aqui da Assembleia de Deus em Laguna, na congregação da Cabeçuda. Estamos aqui com o pastor José Mendarda e estamos muito gratos nessa manhã de sábado, porque viemos aqui buscar muitas doações dos nossos queridos irmãos e irmãs aqui da congregação da Cabeçuda, onde arrecadamos muitas roupas, sapatos, bíblias sagradas que serão levadas para os nossos irmãos africanos lá no país da Guiné-Bissau, aonde eu e a minha esposa, a missionária Camila, trabalhamos. A nossa gratidão a Deus pela vida de cada um dos irmãos, a vida do pastor José, o vosso pastor, que tem um coração missionário, assim como toda a igreja aqui da Assembleia de Deus Cabeçuda. Os irmãos continuarão acompanhando o carregamento do container e também o transporte de todo esse material até a chegada e também a entrega para os nossos irmãos africanos. Que Deus abençoe e vos recompense por estender as mãos para a obra missionária no país da Guiné-Bissau. Deus abençoe. Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui. Giovanni si, Jeová Rafa, o Jiré, Salva Guiné. Giovanni si, Jeová Rafa, o Jiré. Giovanni si, Jeová Rafa, o Jiré, Salva Guiné. Giovanni si, Jeová Rafa, o Jiré, Salva Guiné.